Deus, ele não tem uma medida. Isso aqui, ó, é um pouquinho só para você. Tá bom isso aí. Não. Deus quer te dar mais. Quanto mais você buscar de Deus, mais Deus vai te encher. Paz do Senhor para a igreja. Amém? Podem sentar, irmãos. Agradeço a Deus nessa noite por essa oportunidade de estar aqui na Assembleia de Deus de Jardim Abuçu, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Agradeço a Deus pela vida da irmã Ana Lúcia. É isso, Ana Lúcia? Glória a Deus, companheira, fiel na obra do Senhor. Através desta igreja, vocês têm abençoado a obra do Senhor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Dejaí, dessa igreja, meu amigo, pastor Joeni, anos, né? E a sua esposa também, aqui presente aqui nessa noite. Meus amados irmãos, eu quero vos convidar para uma leitura rápida, João, capítulo de número 15. Glória a Deus. João 15, do verso 1 ao verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim e não dá fruto, atira, e limpa toda ela e dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra e vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Uma vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra do Senhor Jesus direcionada aos seus discípulos. E quando eu recebi o tema dos irmãos, que é sobre chamados para frutificar, me veio esse texto aqui de João capítulo 15. E eu orei a Deus, falei: Senhor, vou seguir pelo texto que o Senhor tem me dado aqui. Frutificar. Em 1989, chegando eu em Queimado, cheguei aí em Queimado meio fugitivo, né? E eu fui morar ali. O meu pai, ele, conhecido aqui do nosso amigo, irmão Joeni, tinha um sítio, né? Ali chamando Estrada do Campo Alegre. Esse sítio, ele tinha 200 metros de frente e 400 metros reto de fundo, né? Então era um sítio e tinha 200 de largura e 400 metros de comprimento. E ali eu cheguei em Queimado, sem trabalho, sem nada para mim fazer. Meu pai, ele falou assim: meu filho, agora só resta para você e cuidar da minha roça. Você hereda, eu te dou um pedaço de terra para você cuidar. Mas eu não entendia nada de terra, nunca tinha pego numa enxada, mas a necessidade às vezes nos faz nós termos que aprender coisas. Às vezes você chama o irmão para uma determinada obra na igreja, ele: irmão, mas isso eu não sei fazer. Sim, não sabe. Mas se procurar, aprende, né? Nós vamos ensinar o irmão. Então,
Ali o meu pai me ensinou a lidar aquele mato, era chamado api navalha, né? Roçando aquele mato, eu fui, rocei. E aí depois ele falou assim, agora a gente tem que tacar fogo no mato. Então tacamos fogo no mato. Ele, agora nós temos que revirar para preparar a terra, tirar o chamado torceira, né? E metia a chibanca, tirava ela a torceira e a terra já estava ali preparada. Agora ele falou, agora a gente tem que fazer a ova. Aí já vai a enxada fazendo as ovas. Agora a gente tem que hortar a maniva para poder plantar aquele pé de aipim. E ali a gente fomos fazendo aquele processo, porque o Senhor Jesus aqui falou, e o Pai é o lavrador. E o lavrador, ele tem que preparar a terra. Ele é zeloso no preparo, porque a terra bem preparada, a semente, quando for lançada nela, vai dar um ótimo resultado. E ali eu, sem nunca ter pego num cabo de uma enxada, eu consegui plantar 1000 pés de aipim. Então, quando aquele aipim começou a nascer, aquela coisa linda na terra, eu me alegrava, todo dia eu ia lá ver. Todo dia eu ia lá ver o aipimzinho crescendo, e foi uma bênção. E trazendo para esse texto aqui, o Senhor Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e o Pai é o lavrador. Então nós, como cristãos, nós temos um chamado. E não adianta nós querermos fugir desse chamado. Não, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja frutífera. E em Gálatas capítulo 6 fala os frutos do Espírito, quais são. E nesses frutos do Espírito a gente vai ver como nós devemos nos frutificar em nossa vida. Minha esposa, quando sai comigo, às vezes ela fala assim, passa uma pessoa, a paz. Mas vai dar a paz, a pessoa nem é crente, eu quero saber, e eu estou a paz. Vai, leva a paz. E assim a gente vive, irmão, se dando bem com as pessoas. O cristão, né? Ele tem esse chamado para levar a paz a outras pessoas. Jesus disse, e quando eu vi esse texto aí, eu fui lá pesquisar a vinha, como o agricultor, ele trabalha com a vinha. Ele vai lá, planta a vinha, e quando a vinha começa a querer dar os frutos, ele chega ali e vai podar. Primeira poda, e ele fala aqui, toda vara em mim e não dá fruto, ela é tirada. Então, irmão, nós devemos observar isso aqui, porque o Senhor, Ele nos tira, não, e Ele tenha prazer nisso, não, é porque é necessário. A poda na árvore, ela é necessária. Ele tira, e aquela árvore que dá fruto, ela também é podada, porque o Senhor Jesus aqui está falando, e a ele que dá fruto, ele é podado para que ele dê mais fruto. Olha que coisa linda. E qual é a forma que o Senhor usa para nos podar? Aqui o Senhor está falando da sua palavra, vós já estás limpo. Então, às vezes a gente vem para a igreja, a palavra é dura, glorifica o nome do Senhor. É o Senhor nos podando. É o Senhor nos corrigindo. E maravilha quando tem uma doutrina, uma palavra, e venha nos despertar, mostrar os nossos erros. E quando o Senhor mostra os nossos erros, Ele é para que nós venhamos andar no caminho reto. E Ele diz, vós já estáis limpo e
pela palavra. Os discípulos ali precisavam ouvir esse sermão. Em Jesus estava ali direcionando essa palavra. Nós vemos aí, entre os discípulos havia um, e a palavra não conseguiu achar guarida no seu coração. Judas, ele ouviu muitos sermões de Jesus, mas a palavra não entrava no coração dele. Era ele coração fechado, ele coração duro. Tem pessoas assim, duras. O pastor está ensinando, ele está ali no banco falando contra. É isso, irmão. Mas Jesus aí disse: vós já estáis limpo pela palavra. Então a palavra do Senhor, ela é como águas cristalinas, e ela vai limpando, vai nos lavando, vai nos transformando de glória em glória. Glória a Jesus. Quando eu cheguei na igreja, eu cheguei todo arrebentado. Os irmãos não me conhecem, o irmão Joanim me conheceu. Eu cheguei todo, eu costumo botar uma para os irmãos, já deve ter falado disso aqui, mas sempre a igreja está se renovando. E quando eu cheguei na igreja, o irmão olhou para mim e falou assim: o irmão usa roupa de homem afeminado. Eu chegava na igreja, eu não tinha roupa para ir para a igreja, era tênis All-Star, alça jeans, blusa florida, era a roupa que eu usava no mundo, e era essa roupa que eu ia para a igreja. Aí eu fui lá falar com o outro irmão foi e me deu umas roupas, sociais, para mim poder ir para a igreja. Mas eu estava com o meu coração feliz, eu queria servir ao Senhor, glória a Deus. E quando a gente está com essa vontade, irmão, não importa o que alguém fale, não, a gente leva isso aí normal. Então o Senhor Jesus aí, ele está falando: vós já estáis limpo pela palavra. Então a palavra de Deus é para limpar a igreja. Quem vai fazer a faxina na igreja não é o pastor apenas dá a palavra. Quem faz a faxina na igreja é o Espírito Santo, é a atuação da palavra de Deus na igreja, e vai limpando, irmão. A igreja é limpa, por quê? Pela pregação da palavra. Glória a Deus. Então Deus vai limpando a igreja com a sua palavra. Se não estiver nele, a gente não vai conseguir dar fruto. O fruto, ele só vem através de nós estarmos ligados no Senhor. Quando a gente não está ligado no Senhor, irmão, a gente até faz alguma coisa na igreja assim, e aparentemente possa até ser fruto. Possa até pensar que é fruto, mas não é. Porque a palavra do Senhor nos diz assim: e a ele que frutifica em Cristo, os seus frutos permanecem. Mesmo depois que você vai embora, as suas obras ainda falam. Glória a Deus, ainda fica aí testificando. Porque frutos e permanece. É isso que o Senhor nos ensina. E os nossos frutos, eles devem permanecer. Glória a Deus. Eu sou a videira, vós as varas, ele está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha aí que coisa linda. Glória a Deus. Quem quer dar muito fruto aqui? Eu ainda não cheguei nesse estágio, não. Estou dando um pouco, estou dando um pouquinho. Mas eu preciso acelerar mais. Porque o Senhor diz, e nós fomos chamados, não é para pouca coisa, não. A gente às vezes pensa que o nosso chamado é só, eu costumo dizer, a missão, eles abrem o olhar. O crente, ele é envolvido com missões, ele tem um olhar diferenciado na obra de Deus. Porque às vezes você está pensando que o teu chamado é só em Jardim Abuçu. Não é só aqui não.
Deus está te chamando para coisa grande. Porque o Senhor diz aí, como ele está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. É muito. Não é pouco, não. Deus, ele não tem uma medida. Isso aqui, é um pouquinho só para você. Tá bom isso aí. Não. Deus quer te dar mais. Quanto mais você buscar de Deus, mais Deus vai te encher. Mais Deus vai nos usar. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai dizer você, eu pensava em chegar a ser missionário nesse âmbito de trabalho? É isso, irmão. Eu era lá do Campo Alegre. Tinha uma irmãzinha na igreja, uma senhorinha. Ela era bem velhinha, ela orava e os jovens uma vez começaram lá, a gente encarnar, né? A gente fala assim. A irmã estava orando, Senhor, abençoa o jovem Luiz do Campo Alegre. Então, quem era eu? Eu era um jovenzinho lá do Campo Alegre, irmão. As pessoas me tiravam assim. Mas Deus, ele tem um chamado. Deus tem um chamado. Como tinha na vida de Davi. Davi, eu te tirei. Da onde? Lá de trás das ovelhas malhadas. Nunca se esqueça disso. E Deus já fez por você. Né? Glória a Deus. Nós nunca devemos esquecer da onde Deus nos tirou. O que Deus fez por nós. Então, ele está no Senhor. Esse dá muito fruto. Glória a Deus. Quantos querem dar frutos para o Senhor? Glória a Deus. E o Senhor tem para essa igreja aqui. É uma igreja linda. É uma igreja abençoada. É uma igreja que tem um pastor abençoado. Glória a Deus. Então nós temos tudo para em Cristo frutificar. Glória a Deus. Então o Senhor aí diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Na obra de Deus, irmão, antes de nós fazermos alguma coisa, nós devemos orar a Deus. Se acordou de manhã, faça a sua oração, sua devocional. Vai sair para o trabalho, ore a Deus. Vai para o mercado, ore ao Senhor. Né? Leia a sua Bíblia. Porque o Senhor Jesus está falando, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, irmão, não vai. Não vai. Não vai, nem o outro diz aí, não vai, é furada. Glória a Deus. Mas que Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. E nós sejamos uma igreja frutífera. Uma igreja que produz resultado. Glória a Deus. Vamos estar em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus em Cristo nos abençoe. Fico feliz aqui em ver as filhas, né, do irmão Antônio. Manda um abração para eles. O irmão Luiz mandou um abraço para ele. Ele sabe quem é. Glória a Deus. Grande obreiro do Senhor. Pai amado, Pai bendito, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te engrandecemos pela tua palavra nessa noite. O Senhor cuida da sua videira, Senhor. A videira somos nós. Somos cuidados, zelados pelo Senhor. Obrigado pelo teu cuidado, pela vida de cada um aqui nessa noite. Como o Senhor tem cuidado de nós. Eu sou prova disso, Senhor. E o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guiado. Pai, obrigado, meu Senhor. Continua abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.